Muito boa noite para você que sintoniza aqui na Fonte TV, Canal 5, neste domingo, na região metropolitana de Goiânia. Você sintoniza a Fonte TV também pela NET, no Canal 4, no interior do estado, em Anápolis, no Canal 9 pela NET e no entorno do Distrito Federal, na cidade de Águas Lindas e região. Mais 12 municípios ali no entorno de Brasília. Você tem parabólica? Então sintonize e acompanhe a programação da Fonte TV através do satélite Star One B4. Esse programa é produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rede Fonte de Comunicação, que tem a coordenação de Graciele Oliveira, supervisão geral Davi Augusto, presidência Apóstolo César Augusto. O Politeia é um programa que entra em cadeia com a Rádio Aliança Notícias 1090 AM. O debate deste domingo, 13 de janeiro de 2013, promete ser quente, acalorado. Temos a presença de 2 vereadores de Goiânia, que no último pleito eleitoral conseguiram a reeleição. Representando aqui neste programa a bancada situacionista, na Câmara Municipal de Goiânia, o petista Djalma Araújo. E o nosso outro convidado, se não faz parte da oposição contundente, tem se pautado na casa com uma atuação de independência. Ele é do Partido Verde e representante da região sul de Goiânia, Paulo Magalhães, do setor Pedro Ludovico. A gente vai para um breve intervalo e em instantes voltamos já com a bancada formada para o programa deste domingo aqui na Fonte TV e também na Rádio Aliança Notícias. É um instante só e a gente volta. Já estamos de volta com o Politeia aqui na Fonte TV, Canal 5, na região metropolitana de Goiânia e também na Rádio Aliança Notícias 1090 AM. Natural da cidade de Nossa Senhora do Livramento, na Bahia, ainda jovem veio para Goiânia e aqui se envolveu na política, ajudando a fundar o Partido dos Trabalhadores, em Goiás. Elegeu-se vereador pela primeira vez no ano de 1992. De lá para cá, já são 6 mandatos, contando com este que começou no dia 1º de janeiro, em reeleições sucessivas. Nesta última, se reelegeu, obtendo 4.771 votos. Está, portanto, há mais de 20 anos na Câmara Municipal de Goiânia, onde já foi oposição e hoje é situação. Tem uma atuação que se destaca pela luta de classes, buscando melhorias para moradores de bairros nas regiões que representa e em defesa do consumidor. Aliás, preside a Comissão de Direitos Humanos e a SEI, que investiga a atuação irregular de empresas em Goiânia. Estou me referindo ao nosso convidado, o vereador Djalma Araújo, do PT. Boa noite, seja bem-vindo. E esse foi apenas um breve histórico da sua história política, né? Na verdade, eu nasci no povoado de Turrão Seco. São 27 casas, uma igreja, um cemitério e que mais? E 4 vendas. Eu nasci lá no Turrão Seco, é um povoado que tem 27 casas apenas. Aí eu fui lá para a cidade aventurar. E depois para Goiás. Para Goiás. E aqui vem se destacando na política goiana. O nosso outro convidado da noite é também vereador. Aliás, em 1970, Paulo Pereira Magalhães se elegeu o vereador mais jovem da capital. Hoje, com 65 anos de idade, nasceu aqui mesmo em Goiânia. Se elegeu pelo Partido Verde, coligação Verde Progressista, e obteve 3.332 votos. Somente na região onde ele atua com mais contundência e mora há muitos anos, obteve 2.000 votos. Representante da região sul da capital na Câmara Municipal. Sua atuação como líder comunitário sempre foi voltada para interesses da comunidade que representa e reside. Na legislatura passada, voltou, depois de mais de 40 anos, à Câmara Municipal, onde, na condição de suplente, assumiu a vaga do ex-vereador e atual vereador também, Fábio Caixeta, em algumas oportunidades. Agora conquistou seu próprio mandato, como a gente disse aqui, com 3.332 votos. Com posições firmes, promete atuar na Câmara Municipal sem seguir orientação da base governista do prefeito ou da oposição, e sim convicções próprias sobre temas que ele acha pertinente discutir. Me refiro ao vereador Paulo Magalhães.
Boa noite, vereador. Prazer tê-lo aqui no Politeia. Boa noite a todos que aqui estão fazendo esse belíssimo trabalho, porque sem a imprensa, sem o judiciário, o Ministério Público, e nós estaríamos meio difícil. Desejar a todos uma boa noite e dizer que estaremos na Câmara esses 4 anos. O mandato não é do Paulo Magalhães, o mandato é do povo. Eu estarei lá e não tem também cabresto não, viu? Estarei lá, aquilo que for em benefício da humanidade, da coletividade, eu estarei firme. Tudo aquilo que vier de encontro contra o povo, contra a classe trabalhadora, terá o meu voto contra. Doutor Giovanni Bueno, mais uma vez, prazer tê-lo aqui no Politeia. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite aos convidados. Boa noite, professor Alberto. E boa noite a você, nosso telespectador. Prazer estar contigo na tua casa. Como disse aqui nosso Paulo Magalhães, né? É necessário que haja imprensa livre, pensamentos livres e pensadores. Forte abraço para você. Prazer estar na sua casa. Vamos lá, vamos para o debate. Alberto Carlos, elegante hoje, como sempre, né? Mais uma vez, boa noite. Prazer mais uma vez estar ao seu lado aqui no Politeia. Boa noite, Fábio Maurício. Boa noite, doutor Giovanni. Boa noite, vereador Djalma Araújo, PT. Boa noite, vereador do PV, Paulo Magalhães. Boa noite, você, meu amigo e minha amiga. Ô, comadre, ô, compadre, vai dando licença pra gente aí para um dedinho de prosa sobre política hoje à noite, tá? Caos. Estamos de um caos, né? Políticos hoje à noite aqui, tá bom? Que bom que estamos juntos aqui pela Fonte TV. É um prazer estar com você nesse domingo à noite. Feitas as apresentações, então vamos ao que interessa, ao debate efetivamente da Fonte TV sobre política. Vereador Djalma Araújo, o prefeito Paulo Garcia, nesta semana ou na semana passada, ele praticamente concluiu a formação da sua equipe de governo para o ano de 2013 e a sequência deste segundo mandato, que agora foi conquistado por ele nas urnas, é o mandato do PT. Nesta nova configuração que o Paulo Garcia formou para a sua equipe de governo, o PT saiu contemplado, o partido agora está mais satisfeito e a administração começa a ter a cara do PT? Olha, nós estamos fazendo uma política de aliança com o PMDB. Eu acho que todos os partidos que reelegeram o prefeito Paulo Garcia estão contemplados na gestão. Eu não cumprimentei aqui o amigo, o vereador Paulo Magalhães, grande companheiro, grande amigo, doutor Giovanni, meus cumprimentos, e doutor Professor Alberto. Professor Alberto, nosso professor. Olha, nós temos uma composição com vários partidos, e todos os partidos estão sendo contemplados. Então, é uma gestão que nós iremos compartilhar com o PMDB, iremos compartilhar com outros partidos, e agora a vinda, inclusive, do PCdoB para a base do apoio do prefeito Paulo Garcia. Então, nós queremos fazer uma gestão produtiva, uma gestão que podemos buscar soluções para as questões da cidade, que mais aflige a população, questão da moradia, repito aqui, um grande compromisso do prefeito com construir 40 mil casas, a questão do Centro de Educação Municipal, está até conversando isso com o vereador Paulo Magalhães, são mais de 80, a questão cultural, a questão do trânsito, a questão da saúde, são várias reivindicações. O prefeito tem base suficiente na Câmara para a gente cumprir o nosso programa de governo. Então, eu acredito que todos os partidos foram contemplados. Existe ainda a questão da AMA, o professor Pedro Wilson deve assumir a AMA, e um outro cargo de funções menores. Nós estamos discutindo agora o segundo escalão da gestão. Eu acredito que nós iremos fazer uma das melhores administrações. O prefeito Paulo Garcia é uma pessoa muito séria, competente, já demonstrou isso nesses 2 anos, que esteve em frente à administração municipal. Vereador Paulo Magalhães, eu presumo que o senhor não tenha sido consultado pelo prefeito para indicação de alguém no primeiro escalão, mas na mesa diretora da Câmara, que foi uma disputa até o dia, de certa forma acirrada, o senhor foi procurado pelo grupo governista para indicar ou para participar da mesa diretora da Câmara Municipal? Quando eu fui apoiar o Paulo Garcia na campanha de prefeito, meu partido tinha fechado acordo com o Jovaí. O Jovaí é meu amigo, não tem nada contra ele. Mas eu tinha dado a minha palavra para o Paulo Garcia que eu iria apoiá-lo para prefeito. Não recebi a ajuda que deveria receber, nem de um lado nem de outro. Ganhamos as eleições. O prefeito me pediu, Paulo, vou precisar de você na composição da Câmara. Eu falei, só pode contar com o meu voto. O CRES chegou em mim e falou, Paulo,
preciso de você. Eu falei, não, já comprometi com o prefeito, você vai ter meu voto. Mas lá na hora do pega para capar... Que foi grande, né? Foi grande. Todo ano, né? Um dos assessores de uma vereadora da base do governo estadual mandou um recado que eu teria 17 vereadores numa sala trancada e seria o presidente com a cabeça do governador. Eu mandei o recado para o emissário que a minha lealdade não tinha preço, tinha palavra. A minha palavra realmente eu cumpri. Espero que o presidente fará uma boa administração, porque nós estaremos cobrando dele. Tanto eu como o Djalma e outros vereadores que fazemos parte da mesa, nós estaremos lá fiscalizando, tanto a Câmara Municipal quanto a Prefeitura de Goiânia. Alberto, essa afirmação aqui do vereador é até, de certa forma, surpreendente. Ele foi convidado pelo grupo ligado ao governo do Estado para assumir a presidência da mesa diretora da Câmara, se aceitasse participar do projeto ligado ao governo do Estado. Surpreendente, né? Porque até então ninguém afirma categoricamente que o governo interferiu. O Francisco de Castro, assessor especial do governador, esteve na Câmara nos últimos dias, antes da eleição, na mesa diretora. Francisco Oliveira, desculpa. Não, o doutor Francisco também teve. Francisco Oliveira, o Chiquinho Oliveira, esteve lá articulando. E agora vem essa informação, digamos assim. Eu gostaria, antes do doutor falar, o seguinte. Nós fizemos um grupo de 8 vereadores para que nós pudéssemos, os pequenos partidos, participar da mesa. Chamados independentes, né? Participar da mesa. E o trem foi engrossando, de repente, trouxeram 2 do PSDB. Eu falei, olha, então por que vocês não aceitaram o Djalma, que é do PT? Não, porque não sei o quê, que aqui não tem cor partidária. Eu falei, mas vocês estão trazendo 2 do PSDB, que foi a doutora Cristina e o Antônio Chopa. Não, a Cristina, quem é o outro, meu Deus? Eu sei que trouxeram 2, Azulim. Aí eu peguei e falei, olha, vou dizer para vocês uma coisa, o trem está ficando diferente daquilo que nós começamos. Isso, várias reuniões. Se for para disputar a presidência da mesa, vocês não contam com o meu voto. Para participar da mesa, vocês têm todo o meu apoio. Foi até que um ponto que eu tive que pedir licença, sair da reunião, e o grupo cresceu, e o governador viu chance, tinha chance de ser. Houve uma pessoa lá no meio deles que já estava acertado, que traíram eles. Porque era 18 a 17. Porque os nossos votos, os 17 estavam batidos. Aí nós pegamos mais apoio de 2, parece. Aí ficamos 19 a 16. Essa é a história. Primeiro é o seguinte, como que não tem interferência do governo do Estado se não tem a disputa? Se houve disputa é porque teve interferência além do município. Porque quando não tem interferência, se era só a prefeitura trabalhando para a eleição de alguém que interessa ao paço municipal estar na presidência da Câmara, não teria disputa, né? Só se tivesse uma divisão muito grande do próprio paço sinalizar para 2 candidaturas. Isso não houve. Desde o início o paço tinha um compromisso com o Clécio. Né? Então, não houve. Se houve a concorrência, houve a disputa, é porque houve interferência de algum outro poder dentro dessa disputa, e é o governo do Estado. Então, negar isso é como se fala em marketing. Negar o inegável é pior do que fazer as coisas bem feitas. Então, não tem como negar. O governo do Estado teve interferência na candidatura do presidente da Câmara Municipal. Agora, o que me chama a atenção em relação a esse processo da eleição lá, é que parece que muita gente foi convidada para ser presidente. Posso, depois você porque eu já me falaram de tantos nomes, né? Parece que era um isca, né? E aí é bom prestar atenção, e a atitude do Paulo é uma atitude que tem que ser observada no meio político, de que quando se joga essa isca é para testar a fidelidade dessa pessoa, com o propósito. O que ela quer participar? Ela quer participar do processo de poder ou ela quer participar do processo de governo? Então, nesse momento é que se tem decisão. Na verdade, o que ocorre nesse processo todo aí, de jogar as iscas, você vai ser o nosso presidente da Câmara, vem para cá. Aí passa mais 5 minutos, vai em outro, você vai ser o nosso presidente da Câmara, vem para cá. É um momento de teste. Teste de posicionamento político. Certo? Se é posição de poder ou se é posição de governo. Certo? Na verdade, essa é a tentativa de fazer isso. E nesse momento é que se revela realmente quem é que é poder, quem é que quer participar de governo aí, né? Nessa história. Só fazer uma conclusão. Foi oferecida a presidência da Câmara para outros vereadores, inclusive a mim, o vereador Paulo Borges e outros parlamentares. Isso está claro. Mas isso na base governista do prefeito, na base governista, né? Nossa. Olha, nós temos 17 vereadores aqui, uma assinatura aqui, você assina o documento, nós ganhamos as eleições. Houve uma tentativa do governador Marconi Perillo derrotar o prefeito Paulo Garcia.
Isso ficou claro para mim, ficou claro para a sociedade. E o grande derrotado foi o governador Marconi Perillo, porque ganhamos as eleições, a oposição não teve como organizar uma chapa, eles tinham só 17 vereadores, acabando, inclusive, votar no vereador Clécio, ou seja, perdemos aí a batalha, mas vamos aqui fazer um gesto democrático, que foi até plausível, na minha opinião. Mas houve uma tentativa de antecipar já 2014. A eleição da Câmara teve esse marco. Então, ou foi oferecida para o colega vereador Paulo Magalhães, foi oferecida a mim, inclusive na outra legislatura também foi oferecida a mim. Olha, eu sou um petista, tenho 30 anos de PT, jamais faria um gesto indecente, indecoroso contra o meu partido e um prefeito que eu tenho uma admiração e uma responsabilidade muito grande pela cidade. Então, nós elegemos um vereador do PMDB, o vereador Clécio, espero que ele faça uma boa gestão para nos ajudar a governar a cidade. Eu só te questiono no raciocínio falando que o governador perdeu. O governador não perdeu, não. Você acha que não? Não, ele fez um bom teste. Ele fez uma boa experiência, novamente, com os vereadores. Ele estava no campo, na batalha. Mas aí que eu estou dizendo. Ele estava no campo. Não, em política eu não vejo perdedor e ganhador, eu vejo experiências. Ele fez experiência, ele mudou, ele sinalizou. Na verdade, o governador Marconi Perillo, desde outubro, depois que sinalizou, novembro, sinalizou que ele não ia ser indiciado mais. Certo? Ele vem fazendo flertes, fazendo sinalizações para ver como é que está o seu poder político dentro do Estado. Como é que está? Está sendo recuperado, ele está fazendo. E ele mostrou na Câmara, ele mostrou, Djalma, na Câmara, que ele ainda tem influência política dentro de Goiânia. Não há dúvida. Na verdade, foi um teste que ele fez. Tem 17 vereadores. Pois é, isso não pode ser visto como derrota. Pode ter que ser visto. Ele continua sendo um articulador político presente dentro de Goiânia. Mesmo não ter conseguido a Prefeitura de Goiânia, mesmo não conseguindo a presidência da Câmara Municipal como queria, ele está fazendo insights políticos para saber como é que está a sua presença política, sua articulação política. E ele foi vencedor. Nesse ponto de vista, eu acho assim, que ele conseguiu um resultado interessante. Conseguiu mexer. Dele era 6. Começou, mexeu. 17, até no último final ficou uma brigaiada na Câmara de novo para ser quem e não sei o que para cá e vai para lá. Foi decidido na hora H. Eu estou falando do resultado final. Ele colocou os jogadores dele em campo, mas no resultado final nós ganhamos. Exatamente. Giovanni, está mais quieto acompanhando o debate. Aí, sua impressão desse processo na Câmara Municipal que culminou na eleição de Clécio Alves como presidente, Giovanni? Eu fico com medo de falar alguma coisa e o Alberto cortar a minha voz, então eu deixo ele falar tudo que tem de falar. Fica tweetando lá, fica facebookando lá e não presta atenção no programa, as redes sociais são importantes. Hoje é um meio de comunicação de qualquer jeito. Tem que chutando balde de jeito. Olha, é o seguinte, eu acho que o Clécio ele foi muito infeliz quando ele pergunta assim, o que o governador vai querer na Câmara de Vereadores? Ué, simplesmente tudo. A Câmara de Vereadores de Goiânia é hoje um dos principais instrumentos oposicionistas. Aí, o Paulo está falando sério aqui, ó, o diretório político necessário para fazer o confronto de 2014. Para fazer, e digo mais, acho que o Marconi sim. Só dele mostrar que a presença dele atemoriza, isso aí é que nem ex-namorado, né? Ex-namorado, acabou, chega no casamento, a noiva fica assustada, o noivo que vai casar fica desesperado, quer cortar o pulso. Você entendeu? Mostra que ele balança as estruturas ainda. Então nós precisamos entender o seguinte, Clécio foi muito bem articulado. Ele começou o trabalho dele com 10 vereadores. Com 10 vereadores, né? Até chegar à final. 11, eu era um. Eu acho que a resistência e a oportunidade que o governador achou para poder entrar por esse viés foi exatamente que o nome do Clécio não é, na minha concepção, pelo que eu ouço, não era assim o nome preferido dos vereadores. Aquele incidente do carro, o fato do Clécio ter sido a principal voz de defesa de Iris Rezende, e essa luta, talvez o João possa falar isso melhor do que nós, se existe ou não. Também um temperamento bastante explosivo. Né? Então, isso também a pergunta é se Clécio seria, na verdade, ali, um principal articulador do PT ou do PMDB. Então eu acho que a presença do Marconi catalisou toda essa questão. O Paulo quer comentar alguma coisa aqui sobre os números. Paulo, queria te ouvir. Como é que você pode falar que o governador não tem interesse na campanha?
da Câmara na mesa. Só se fosse bobo. Olha, vem cá. Quantos mil votos tem em Goiânia? É o maior diretor do Estado. O cara que ganhar dentro de Goiânia, Aparecida e Anápolis é o governador. Então, quero falar para vocês... Triângulo das Bermudas. O governador chegou com 6 vereadores na Câmara. Chegou aos 17, quase chegou aos 18. Chegou aos 18, que alguém traiu ele na última hora. E foi de automóvel? Eu não sei. Eu só sei que foi de 6 a 17, tem que tirar o chapéu. O governador tem uma liderança, sabe fazer política e tem que respeitar. E bateu melhor na Câmara de Vereadores, já ouve aí. E bateu melhor lá na Câmara de Vereadores, dentro ali do Arraial do Willis Rezende e do Paulo Garcia, do que o PT e o PMDB têm batido lá na Lego. Mais bem organizado, na Assembleia Legislativa. Mais bem organizado. Boa observação. Não existe, vou falar em Assembleia, não existe oposição ao governo do Estado. Não. O PT não faz oposição. Não é nem oposição. Não é nem oposição. Na verdade, quem faz mais oposição ao governo do Estado é a Câmara, é a bancada do PT. Somos nós que fazemos oposição. Questionamos Saneago, questionamos com outros comportamentos, que a Assembleia é um poder... político. É político, é um poder de grande corporativismo, essa é a verdade, grande corporativismo. O PT não faz oposição para valer mesmo, existe ali... Nem o Mauro Rubem? O Mauro Rubem faz faz alguns questionamentos. Luiz César faz alguns... Mas tem mais um. Carlos Cabral, mas não faz oposição, fazendo grandes questionamentos em relação ao governo Marconi, em relação às estradas que estão aí, então, só buraco, não, mas obras então, sem o governo fazer. Marconi está beleza, você não faz oposição... Não, mas não faz oposição porque... Não faz oposição porque... Ô, Djalma, faz... Você esqueceu de falar com o Humberto Haddad, é compadre do Marconi? Não, ele foi... Peraí, conta, depois o Djalma explica. Bate, depois o Djalma sobra. Como é que é o negócio? Eu fico pensando, o cara é do PT, cara. Aí tem 2 companheiros, 3 apanhando lá e ele fica calado. Aí, de repente, vai no almoço do governador, ninguém vai, ele vai, quer dizer, oposição. Tem que ir escutar o governador. Para você conhecer o adversário, você tem que estar perto dele. Mas eu acho que decisões partidárias, ele tinha que ter um pouquinho de respeito à sigla que colocou ele na Assembleia. Olha, Esse é o meu modo de pensar. Só dar uma informação, o Marconi foi padrinho de casamento dele, né? Foi padrinho de casamento. Eu também não sei o presente que assim como deve ter sido padrinho de casamento de milhares de pessoas. Eu acho isso um fato natural. Né? Não, mas o Humberto Haddad nunca teve uma expressão decente assim na Lego, não. Não, eu nunca gostei da participação do Humberto Haddad. Você já gostou, Alberto? Do Humberto Haddad? Vamos discutir política. Deixa eu terminar aqui. Porque está começando a entrar num terreno que... Eu queria falar um pouquinho mais de política, porque... O tempo é curto, os vereadores são vereadores de história, de ação. Então, eu queria ver um pouquinho mais, porque, deixa eu falar, o Giovanni tocou num assunto aqui, que ele falou para você, Djalma, e para o pessoal do PT e do PB, ouve. O Iris cometeu um erro gravíssimo na Posse de Paulo, falando que está tendo propaganda enganosa no estado de Goiás. E você começa a admitir a perda da reeleição de Marconi. Mas Goiás... E agora, essa disputa dentro da Câmara, vocês deveriam ter ido com muito mais força no início e deixar acontecer o que aconteceu. Está mostrando, é a leitura que a gente faz politicamente do processo. Marconi Perillo está mais forte que nunca. E ele sai agora de férias e põe o seu vice para andar pelo Estado para ver qual é a ação da população com a imagem do governo. Porque, Paulo... O Mauro Rubens ainda tenta. O Mauro Rubens dá pancada pra caramba. Naquela questão da saúde, ele foi atrás. Na questão daquela questão daquela legislação que concentrou tudo do governo estadual de saída, Mauro Rubens também foi na testa também. Então, nesse sentido, nós precisamos valorizar. Então, houve algumas vozes, mas sozinho não adianta. Olha, vereador, só um instantinho, o senhor fala, eu asseguro a palavra para o senhor, na volta desse primeiro bloco comercial nosso, nós vamos para um intervalo rapidinho, já a gente volta com Politeia. Você pode ligar para nós, 3254-1079 é o nosso telefone, o telefone da Rede Fonte de Comunicação, da Rádio Aliança Notícias. Mande aqui o seu questionamento para o vereador Djalma Araújo, para o vereador Paulo Magalhães, e daqui a pouco ele complementa esse assunto e a gente entra em outros assuntos também aqui. Por exemplo, eu vou colocar, já antecipando um assunto, existe um projeto no Senado Federal de um senador goiano que quer acabar com salários de vereadores. Vamos ver a opinião
dos nossos dois convidados de hoje sobre isso. Na volta, a gente fala mais sobre política aqui no Politeia. Já estamos de volta aqui na Fonte TV, canal 5 para toda a região metropolitana de Goiânia, pela NET no canal 9. Este é o Politeia. Hoje é domingo, dia 13 de janeiro de 2013. Estamos recebendo no programa de hoje os vereadores Paulo Magalhães, do PV, e Djalma Araújo, do PT. Vereador Djalma Araújo, no bloco anterior, o senhor queria continuar falando ou dar mais uma declaração a respeito dessa disputa que vivenciamos pela mesa diretora da Câmara Municipal, nessa briga entre governo e prefeitura. Olha, eu acho que, com relação à questão do governo Marconi, nós estamos falando aqui da resultado do governo Marconi. Eu não vejo resultado nenhum. Eu vejo que o governador Marconi Perillo investe muito em mídia, costura-se a mídia, gasta milhões com a mídia para vender o governo virtual. Goiás é isso, é um governo virtual. Eu acredito que ele tem força, tem habilidade política para trabalhar, mas o projeto nosso, PMDB e os partidos da base, é ganhar as eleições de 2014 e reconstruir o Estado de Goiás. Essa é a minha preocupação, é a preocupação do Partido dos Trabalhadores, manter a unidade, PMDB e PT. Eu percebo e a sociedade percebe, o Estado de Goiás. Nós vamos levantar aqui as obras que se quer reiniciar ou não iniciaram, são muitas obras do Estado de Goiás. Então o governo não cumpriu o compromisso que ele tinha com a sociedade. Tá certo, então. Vereador Paulo Magalhães, eu coloquei aqui um tema no final do bloco anterior também, que seria justamente um projeto do senador Ciro Miranda, ele que assumiu a vaga do governador Marconi Perillo no Senado Federal, quando o governador se elegeu para, pela terceira vez, comandar o Executivo Estadual. Ciro Miranda apresentou um projeto que tem no seu bojo a possibilidade de não pagar salários para vereadores que atuam em municípios de até 50 mil habitantes. E uma das justificativas que ele coloca neste projeto é que normalmente em cidades menores, em cidades até esse patamar, as sessões são realizadas 1, 2 ou no máximo 3 vezes por mês. Então os vereadores teriam condição de ter uma outra atividade remunerada e fazer o trabalho como vereador sem receber salários. Que opinião o senhor tem sobre esse projeto ou essa intenção do senador Ciro Miranda? Primeiramente, ele não tem a legitimidade de falar que é senador. Ele não disputou a eleição. Senador indicado por dinheiro, por representar um grupo econômico, empresário ou religião, para mim não é senador. Eu quero que ele dispute uma eleição primeiro para vereador em Goiânia, para ver se ele tem voto. Aí depois que ele tiver os votos, eu falo que ele é senador. Nós temos hoje no Congresso Nacional 2 biônicos e uma senadora que foi eleita pelo povo, que é a senadora Lúcia Vani. Essa eu tiro o chapéu para ela. Mas os dois, tem um lá que até hoje não abriu a boca, coitado. Ele não sabe nem para que lado que é aquilo lá. Ele vai fazer igual um deputado que nós estivemos lá, ficou 8 anos de boca calada. Um dia tinha um deputado do PDT fazendo um puta discurso, ele falou: uma parte, nobre deputado, uma parte, nobre deputado. O deputado virou para ele: pelo amor de Deus, meu deputado, respeite a minha fala, como eu respeitei seu silêncio durante 8 anos, deixa eu concluir meu pensamento. Nunca mais o deputado abriu a boca no Congresso. Então o que eu quero falar do seu Ciro Miranda, primeiro, quando ele entrou lá, falou que o salário era muito pequeno, ele. Um vereador de uma cidadezinha pequena faz mais do que eles. Que é lá o para-choque da política, tá lá na base, lá na casa do vereador, quando ele bate atrás de um bujão de gás, para aviar uma receita, para comprar uma cesta básica, para pegar um defunto que morreu, não tem como buscar o caixão para liberar o corpo, é o vereador que vai. Alugar um ônibus para levar o povo para o cemitério, é o vereador que vai. Agora, eles lá em Brasília, primeiro, tá na Europa, tá aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Compromisso público, senador Ciro Miranda, saiu no Popular de hoje. Então, logo que volte de férias da Europa, vai oficializar, vai abrir mão do 14º, 15º salário. Que coisa bonita, que gesto maravilhoso que esse senador está fazendo. Companheiro, primeiro, o outro falou aqui, ó, faltou a divulgação. Eles foram tão pouco na Câmara e no Congresso Nacional, no Senado, que faltou divulgação referente ao 14º e o 15º. Então, quer dizer, o povo está vivendo a pior crise da humanidade na vida pública desse país. Nós temos que fazer de imediato uma reforma política e tributária. Os municípios, tudo de pires na mão.
prefeito não tem como pagar funcionário dele, porque o dinheiro vai para Brasília. Brasília não produz gato, não produz soja, não produz milho, não produz cana, não produz nada. Vai o dinheiro para lá, Produz dinheiro. manda uma merrequinha para cá e tem mais uma. Para fazer uma creche tem que pedir um senador, um deputado para botar uma emenda no Congresso para pedir uma verbazinha de 100 mil, 200 mil para fazer uma creche. Paulo, isso é uma vergonha. Eu concordo com o vereador Paulo, só acrescentar. As pessoas vivem onde? Vivem nos municípios. A demanda do cidadão é no município. E a vereança, ela está muito próxima ao município. E o Paulo fala aí das reivindicações das pessoas que chegam pedindo, que não é a função do vereador. Inclusive, eu fiquei sabendo que o senhor deu um paletó para uma pessoa que faleceu, parece que não tinha um paletó. Eu fiquei sabendo disso, mas essa é uma questão mais pessoal, fora o íntimo do parlamentar. Então, eu espero que você não comprou na Mesbla, né? Que a Mesbla nem existe mais. Então, só para descontrair aqui o debate, o Paulo é um grande amigo, eu tenho essa liberdade de falar com ele, mas foi um fato verídico que aconteceu lá no setor Pedro do Vico, se não me engano, bem antes do processo eleitoral. Olha, as pessoas vivem no município, as pessoas querem mais educação, mais saúde, melhoria da qualidade de vida. A questão do trânsito. As pessoas não vivem no Estado. O Estado é essa figura criada, né, monstro, né, criado, né, um aparato de governo que não dá resultados eficientes e a distribuição de recursos para os municípios. O governo federal precisa distribuir todos os recursos e não ficar criando esse déficit primário para pagar a dívida interna, e repassar os recursos para os municípios. E outra coisa, a carga tributária nesse país é imensa. Nós precisamos reduzir para os pequenos e médios empresários. Hoje, se você compra uma caneta, 40% é imposto. Se você compra um material escolar, 50% são os impostos. Nós precisamos, o Estado brasileiro precisa, o governo federal precisa distribuir esses recursos para os municípios. As pessoas moram no município, as pessoas não moram no Estado, as pessoas vivem no município, convivem os seus dramas, a busca pelo transporte coletivo de melhor qualidade, a busca pela saúde, né, Paulo? Enfim, essas questões são municipais. O vereador, o Ciro Miranda, ele é senador, eu nem sabia. Você estava falando dele, ele é senador, né, da República. Eu nem Por sabia. sinal, é um cara que tem assim, uma grande atividade. O único Ciro que eu conheci, que era um sujeito assim, bom, era o Ciro... Lisita, né? Um sambista carioca, né? Ciro Aguiar. É um grande sambista. Eu não sabia que o Ciro Miranda era senador. Para mim é uma surpresa. Eu quero voltar a falar sobre senador. Para mim é surpresa. Ele está propondo acabar com o salário dos vereadores. Né? Agora, eu gostaria de falar também o seguinte, eu vou começar a lutar para que o Brasil acorde. Aliás, até gostaria de fazer um congresso em Goiânia, trazer o Ciro Miranda para nós discutir a política nacional, para saber se ele tem alguma coisa para Goiás, que até hoje eu não conheço nenhum projeto de lei dele beneficiando Goiás. Então, eu gostaria de dizer... O vereador pode ter 8 anos de mandato, com direito a indicar o primeiro e o segundo suplente sem participar da campanha. Tem um cara que é da igreja, tem muito dinheiro, tem um empresário que tem muito dinheiro, então vai ser os 2 suplentes senador. Eu acho que tem que acabar com essa mania de senador ser o todo-poderoso, ter 8 anos, essa desigualdade, num país democrático. Então, quer dizer, o senador tem que ter 4 anos. O suplente tinha que ser votado também. Tem que ser o suplente tem que ser votado também. Pode ser de qualquer partido, tem qualquer que assumir partido, é isso. Tem lá no Congresso a reforma política e tal. Mas não acontece. Não acontece. Mas ele tem interesse. O Não, mas Palácio não tem Alberto, interesse. só isso Nós já tivemos, Alberto. Os políticos não têm interesse. A maioria, mais de 2 terços lá, se beneficia desse processo. Está lá em função... Alberto, só antes de passar para esse ponto, só queria... Porque nós ouvimos aqui os 2 vereadores comentando sobre a questão, então, do absurdo da proposta do Ciro, em relação ao Ciro ser uma pessoa, inclusive, que caiu de paraquedas no Senado. Acho que essa é o principal questão. Agora é o seguinte, em contraposição a isso, e eu seria covarde, ao respeito que eu tenho pelo seu trabalho, Paulo, e a amizade que eu tenho com o Djalma, eu sinceramente, na hora que eu me imaginei tocar nesse ponto, na hora que eu vi a pauta, eu acho indelicado, mas seria voltar e mentir uma opinião minha. Eu sou conselheiro das ordens dos advogados. Enterrar os outros e emprestar paletó eu já fiz muito. Passado, muitos anos, faz muito tempo que eu não faço. Mas devia fazer, viu? Não, mas não faço. Como ser humano, você tem que fazer. Isso ficou lá na minha adolescência, agora na juventude. Agora, ir ali, ajudar a enterrar,
ajudar a promover e etc. Não, eu conheço gente para dar com pau, lideranças aí, de bairro e etc, que fazem no oculto, no escondido. Então essa prática é uma prática que com todo respeito, não é própria, e não tem nada a ver com o fato de ser vereador. Não. Tem nada a ver. O vereador é para fiscalizar o executivo. Essa é a função do legislador. E elaborar as leis. E elaborar as leis municipais. Legislação municipal que deveria ser pouco. Num país equilibrado e consciente deveriam ser pouca, faz-se as leis e depois fiscaliza. O que eu vejo é o seguinte, eu mesmo trabalho em vários órgãos, já trabalho, hoje eu trabalho mais com um só, que é a Ordem dos Advogados. Nós somos conselheiros, toma um tempo violento da gente e não é remunerado. Nós não recebemos nada por isso. Nada. O que nós fazemos lá é o que muitos, nós somos o quê? 30 mil advogados. E nós prestamos um serviço público enorme. Eu sou contra remuneração de vereador para lugares muito pequenos. Eu sou totalmente contra. Acho que deveria ser, como em determinados países são, algo voluntário, algo que as pessoas se apresentam para aquilo, né? Por interesse. Você pega os maçons, você pega vários líderes religiosos. Olha, as igrejas hoje, por exemplo, tem muito pastor, líder de igreja, que tem profissão. Então, eu acho que deve ser repensado. Assim como deve ser repensado esse absurdo, essa ficção jurídica, política, eleitoral, que é o vice de senador da República. Chama o próximo, pega a fila, chama o próximo. Né? É um absurdo, todos esses atributos precisam ser discutidos. E agora, Alberto, eu passo a bola para você. Precisa ser discutido uma reforma política. Só antes, Alberto, de você falar, deixa eu passar aqui algumas ligações que a gente já vem recebendo. Almir Pinheiro, lá do Jardim América, obrigado pela sua participação, Almir. Ele pergunta para o vereador Djalma Araújo, sempre as mesmas promessas. Ele diz, se refere a campanhas eleitorais, sobretudo a última eleição para prefeito de Goiânia. E diz que o mutirão é um caso de polícia, que a limpeza urbana em Goiânia está uma vergonha. E quando vocês do PT vão de fato respeitar o cidadão? Olha, vai. Por quê? Nós estamos respeitando o cidadão. Mas crítica de quê? Olha, a limpeza da cidade de Goiânia está acontecendo. É claro que existe algumas deficiências, nós vamos corrigir. Houve quebra de contrato, a prefeitura está trabalhando, o companheiro Paulo de Tarso está trabalhando. Nós respeitamos sim o cidadão, respeitamos a população dessa cidade. Vamos fazer uma grande administração. O prefeito Paulo Garcia é uma pessoa extremamente séria, humana. Agora, eu não entendi. Mas, vereador, a pergunta dele. Sensibilidade da prefeitura nessa questão da limpeza urbana. Olha, está sendo realizada, está sendo realizada. Houve quebra, claro, houve quebra de contrato, as máquinas estão nas ruas. Eu acredito que um prazo de 30 dias, ou menos do que isso, nós vamos resolver a questão da limpeza, dos parques, das praças, remoção de entulho. Agora eu te digo uma coisa, a cidade de Goiânia, o que produz de entulho é uma coisa inaceitável. As pessoas produzem entulho, jogam nas ruas, não existe uma consciência ecológica, está aí o vereador do Partido Verde. Agora, com relação à Câmara, eu quero defender aqui o Poder Legislativo. Olha, na Câmara não existe cidadão. 13º ao cidadão em Goiânia, 14º, 15º, o ex-senador Irã Saraiva contribuiu muito com isso. Não existe isso, está na lei orgânica. Acabamos isso definitivamente. Inclusive, já não existia pagamento de sessões extras por convocação pagamento de sessões também, extras. né? Nós aprovamos a lei da ficha limpa, de minha autoria, porque é uma lei tão importante com a lei da ficha limpa, gente. Só que a Câmara tem um erro, comete um grande equívoco. Ela não divulga as ações. Eu já até propus para o Clécio, nós precisamos divulgar as nossas ações. E a Câmara não faz isso, enquanto o Executivo faz e se dá bem. Esse é o grande debate, Paulo. Paulo deve apresentar vários projetos interessantes. Lá tem vários projetos interessantes. Só a vereadora Cidinha tem hoje aprovadas 52 leis. Tem, inclusive, o Código Pedestre no município de Goiânia, uma das leis muito importantes. O que nós queremos é que dê publicidade aos fatos importantes do Poder Legislativo. Enquanto isso, a população nos cobra muito, a população vai atrás lá do casaco do Paulo para ser enterrado, vai atrás do botijão de gás. Essa não é a função nossa. A função nossa é elaborar leis, é fiscalizar o Executivo, promover audiências públicas. Eu tenho feito isso. Irei, inclusive, presidir a Comissão de Direito do Consumidor para dar continuidade àquele projeto meu de fiscalizar a máfia do combustível existente no município de Goiânia.
Olha só, vereador, Ulisses, lá do setor Vila União, líder comunitário, parabeniza o programa, parabeniza a sua presença aqui, Paulo Magalhães, e também o vereador doutor Jean. Ele e o vereador doutor Jean e também o deputado Fábio Souza pelo bom trabalho que eles desempenham por Goiânia. E também parabenizo, obrigado, Ulisses, pela participação do programa, dizendo aqui também que está acompanhando o Politeia. A Laura, do setor Solange Parque, ela pergunta se o senhor tem conhecimento a respeito da construção do CEMEI, ali no Solange Parque, que desde 2008 essa obra não sai. Olha, nós tivemos algumas questões jurídicas com alguns CEMEI no município de Goiânia. As empresas, existem algumas empresas mafiosas, elas ganham a licitação, preço 30% a menos do preço do mercado. Não dão conta de fazer a obra, deixam a obra, aí vem o distrato, a prefeitura tem que fazer o distrato, demora quase 6 meses, demora às vezes até 1 ano. Com certeza a prefeitura de Goiânia está na agenda da professora Neide a construção não só desse CEMEI, mas de mais de 81 CEMEI no município de Goiânia. Vereador Paulo Magalhães, o senhor disse que queria voltar ao assunto em que falava o vereador Djalma Araújo a respeito da publicidade da Câmara Municipal. Não, eu vou deixar por enquanto a publicidade, mas eu quero responder ao companheiro. Quando um cidadão chega na minha casa, ou no meu escritório, com a receita na mão, eu não faço como um político, não. Faço como um cidadão que tem um espírito de ajudar as pessoas desde que eu nasci. A minha casa, realmente, a panela é grande, todo mundo come lá. Eu não aceito se não tiver panela grande. Então, se eu tenho dinheiro no bolso, companheiro, eu não fico com ele. Mas é isso que eu acredito, Paulo. Eu não faço isso como vereador, não. Mas você não precisa ser vereador para fazer. Agora, te pergunto, a ação social do município funciona? Não. A ação social do Estado funciona? Não funciona. Funciona, não, meu irmão. O servidor público trabalha lá. Agasalhar os apoios políticos. A rua tá cheia de rapaziados. Olha aqui, os craques, os meninos fumando crack. Se tirar esse povo lá da prefeitura, dessa secretaria, são mais desempregados na rua, gente. Eu fui garota ali na como é que é o nome ali? Centro Espírita ali da Vila Nova. Muitos anos. A vida inteira nós distribuímos comida lá. Depois eu fui vicentino. Que era um cara de juizado menor que andava com paletó marrom, chapéu preto. Naquele tempo eu era engraxado, falar o Chico Onça vinha ali ou ia embora. Não, mas eu sou mais novo que você, Paulo. Não, mas você é muito mais novo. Então, o que eu quero falar para vocês, que hoje as drogas tomaram conta da juventude. A gente trabalhava lá com os vicentinos na Igreja Católica, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, distribuindo roupa, comida. Aqui na Igreja Fonte da Vida, a mesma coisa. O que quer dizer é que o cidadão, eu sei de você, eu sei da sua prática, eu conheço. Agora eu te falo, você podia ser uma pessoa sem nenhum vínculo de nada que você faria a mesma coisa. Fazendo. Exatamente. Agora, para ser vereador é que não precisa isso que eu quero dizer. O que você me falou... Goiânia precisa de remuneração. Uma cidade com 1 milhão de habitantes precisa. Olha, é bom dizer... Porque não tem como. Que... Agora, uma cidade de 50 mil, 100 mil habitantes... Você sabe é bom dizer... vereador? O quê? 8 mil, 9 mil reais? Pois é, mas você sabia quanto desconto... hoje em Goiânia. Não, mas você pega 5 mil, pega 5 mil. O desconto do imposto de renda, pega o 5 mil. INSS, você sabe quanto fica pro vereador? Olha... Então, é o seguinte, o gasto do vereador é muito grande. Agora, o que eu faço isso, como pessoa humana, como você pode fazer, como você deve continuar fazendo... O Paulo não paga para o PV. Eu pago 10% do meu salário, que é o dízimo, né, que o PT cobra. Eu recebi ontem a carta. Recebi a carta, eu tenho que pagar com 5 dias de prazo e não recebi o primeiro salário ainda. Eu pago, todos os militantes pagam. 10% e eu não recebi o primeiro salário. Também? 10% e 5% dos cargos que tem no gabinete. Nós pagamos meu isso irmão. há muito Agora, tempo. o que eu queria falar, o senhor falou em legislar, o vereador tem que se legislar agora. O que eu estou querendo acabar é com o vereador despachante. Eu quero acabar com isso. São Paulo já está, ó. O que eu estou querendo botar vereador para bater ponto, permanecer em plenário, para botar a pauta do dia, São Paulo já está fazendo. E Goiânia vai ter que fazer. Porque vereador não é só despachar, não, eu sou vereador e tudo. Não. As leis estão lá importantes para ser votadas, não dá conta. O Djalma que sabe disso. Quantos projetos ficou lá engavetados? Porque não dá conta. Não dá, eu fiquei 4 meses lá sem estar em então, deixa eu ver só sua posição, vereador, sobre esse projeto do Paulo Magalhães. O senhor tem mais de 20 anos de experiência na Câmara. Um projeto desse... A sociedade cobra. Aprova-se um projeto como esse, que é de bater ponto ou de obrigar o vereador a ficar no plenário, pelo menos durante as sessões. Só lembrando, são só 3 dias de sessões por semana, né? Quarta e quinta, das 9 ao meio-dia. Não, das 9 ao meio-dia, não é? Eu sou um defensor intransigente do Legislativo.
da Câmara, das câmaras. Por quê? Ela produz muito. Ela que vota o orçamento para o prefeito realizar as obras. Eu já falei aqui de várias ações do Poder Legislativo. O vereador, ele tem função das comissões. Vossa Excelência deve estar na comissão, eu estou na Comissão de Direito do Consumidor. Vamos mudar o horário para não infringir o plenário. Estou em outras comissões, às vezes o vereador está na comissão, mas não está no plenário. Olha, eu acredito, com todo respeito ao vereador Paulo Magalhães, esse projeto de bater ponto é um projeto de uma demagogia inaceitável. Inaceitável. Porque resolve bater o ponto, os vereadores, nós podemos buscar outra alternativa que eu posso te ajudar, desconta-se no salário dos vereadores. Está aqui, ó, na lei de São Paulo está aqui, ó. Mas resolve bater o ponto. Essa é uma solução para o parlamentar? Está aqui, ó. Está aqui, ó. Mas resolve. Então, eu quero outros vão bater o ponto, com certeza. Esse projeto seu, ele pode até trazer para a população que geralmente faz crítica e não acredita muito nos políticos, um certo... não acredito com razão. Uma certa... apoio. O senhor vota contra, Djalma? Eu voto totalmente contra. Então, ótimo. Eu queria falar para a sociedade. Calma aí. Eu vou chegar no vereador e falar, ó, vereador, eu gostaria que você votasse de acordo com esse projeto aqui. Você vai dizer, você concorda em pagar dia por semana? Eu vou votar porque eu tenho responsabilidade com a cidade. Eu tenho responsabilidade com o meu mandato. Sou trabalhador, trabalho. Eu não preciso estar lá para bater ponto de manhã, de tarde, de noite. Eu trabalho de manhã, trabalho à tarde, trabalho à noite, agora saio de casa, estava atendendo pessoas, assim como você. Também. Agora, não dá para você fazer um projeto obrigando os parlamentares para ficar de bem com a sociedade, colocar a sociedade contra a Câmara. A Câmara é importante na vida das pessoas. Mas agora falta o cidadão, doutor Giovanni, fiscalizar mais as ações do vereador. Fiscalizar, porque tem vereador que entra na Câmara, você foi o melhor suplente que esteve na Câmara. Obrigado. Você levantou vários debates na Câmara importantes. Mas tem gente que não apresenta um projeto. É isso que a sociedade tem que cobrar. Não apresenta um projeto de interesse da sociedade. Deixa eu te dar um exemplo da importância da Câmara. Na gestão do União, eu apresentei um projeto de lei obrigando o cidadão goianiense a usar o cinto de segurança. O projeto era inconstitucional. O União sancionou. Saiu do poder legislativo para o poder federal, obrigando todos os cidadãos goianienses a usar o cinto de segurança. A Câmara Municipal de Goiânia contribuiu com... E quantas vidas foram salvas com o uso obrigatório do cinto de segurança? Nion bancou, inclusive, isso. Eu sempre, quando encontro o Nion, parabenizar o professor Nion. O nosso projeto foi importante para a cidade de Goiânia, o uso obrigatório do cinto de segurança. 50% da população me xingava, 50% me apoiava. Então, fui xingados na rua. Agora, peço para você, quantas vidas nós conseguimos salvar? E era um projeto inconstitucional. Mas o União teve a coragem de peitar a inconstitucionalidade e virou lei nacional. Um rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua com o debate aqui na Fonte TV e também na Rádio Aliança Notícias. Hoje recebendo os vereadores Paulo Magalhães, do PV, e Djalma Araújo, do PT. Em instantes a gente volta. Estamos de volta com o Politeia aqui na Fonte TV, Canal 5. Esse programa é produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rede Fonte de Comunicação. Muito obrigado a você por nos receber no aconchego do seu lar e acompanhar conosco a discussão política da Fonte TV e da Rádio Aliança Notícias. Jonas Rocha, do setor Faz Salville, ele opina aqui dizendo que deve ser cortado o salário dos vereadores. É o que pensa o líder comunitário Jonas Rocha, que parabeniza o debate deste domingo aqui na Fonte TV. Só falar sobre o Jonas, inclusive ele esteve na nossa posse, na diplomação, só que eu verifiquei uma coisa muito... Meu amigo, o Jonas, ele foi com um terno que não era passado, não passou o terno. O terno dele não estava passado. Não estava pronto para a posse, vereador. Ele disputou as eleições, mas ele participou. Eu falei, Jonas, não tem um ferro na tua casa que dá conta de passar, e chegou todo sem o terno. Amarrotado, é uma coisa absurda. Bom, não, mas às vezes são os eleitores abraçando no caminho. Mas ele não ganhou eleição. Não, né? Mas ele é um líder comunitário bastante conhecido. Não, muito conhecido, muito meu amigo pessoal. Tira o chapéu para ele, tá bom. E amarrotou dentro do ônibus urbano. Pode ser também. Empurra. Empurra do ônibus. Um eleitor mais afoito, uma eleitora mais afoita. Mas eu acredito que não passou, eu conheço muito bem terra. Bom, o Pedro José, do Jardim Petrópolis, pergunta ao vereador Djalma Araújo por que nas reuniões da Câmara o senhor não defende o prefeito.
Ele está equivocado, mais defender o prefeito do que eu. Como? Olha, eu fui o vereador, a nossa força política apresentou o Paulo, naquela aliança PMDB e PMDB, um voto. Nós conseguimos 25 votos. Agora, eu como parlamentar tenho o direito de discordar de algumas questões pontuais do prefeito. Senão, eu seria o quê? Maria vai com as outras? Não seria um vereador, Maria vai com as outras. Eu apoio o prefeito Paulo Garcia, discordo de alguns pontos pontuais com relação à questão revisão do plano diretor, mas estarei na Câmara sempre defendendo a gestão do prefeito, companheiro e amigo Paulo Garcia. Agora, é natural que um vereador como eu tenha o direito de discordar de algumas questões pontuais e, inclusive, ajudar. Se tivesse ouvido o meu conselho, muitas coisas talvez estaria diferente. Vereador Paulo Magalhães, o senhor disse que queria responder ao seu colega a respeito da afirmativa de que o senhor tem um projeto demagógico, né, demagogo, que seria esse projeto de bater o ponto, do vereador bater o ponto em Goiânia. Eu gostaria de mostrar para a sociedade de Goiânia, os 4 meses que eu fiquei lá, 7 horas da manhã eu chegava e saía às 2 da tarde. Nenhum dia de falta. Tá aqui. Isso aqui é uma certidão da Câmara. Agora, eu acho demagogo é o cidadão que tem vergonha de bater ponto. É desprezar aquele que trabalha. É roubar aquele que paga imposto. Ganhar sem prestar um trabalho. Olha aqui. 2011, 30% de falta. Trabalha, tem folgas segunda e sexta-feira e sábado para atender seus eleitores. O Djalma justificou as comissões. As comissões, eles podem chegar mais cedo, como eu chego. Começamos as comissões 8 e terminamos às 9 na hora de começar. Não precisa mais do que 1 hora. Passou? Não dá tempo? Passa para as 2 da tarde. O vereador tem que trabalhar 3 dias por semana para justificar o salário de 10 mil reais. Eu acho que o povo está de saco cheio. E vou convocar os vereadores para me ajudar a mudar essa imagem da Câmara. Vamos moralizar a política nacional, começando da Câmara Municipal. O Tiririca está no Congresso Nacional, um palhaço humorista, o mais votado desse país, foi saber o que eles fazem lá. Nunca faltou uma sessão e nunca aprovou um projeto de lei, diz que não é candidato a uma reeleição. Está decepcionado. Então o que eu quero falar é que o povo está cansado, o povo não aguenta mais falar em política, e político tem que prestar serviço, político tem que justificar o salário. Olha, como é que você vai manter esses caras lá dentro? Faz chamada de meia hora para ver se o cidadão está lá, ué. Se não está, desconta no salário dele. Quero ver se no mês que vem ele não está lá trabalhando. Então eu quero dizer, o povo de Goiânia, se os vereadores não votar meu projeto de lei, eu vou convocar um plebiscito via internet, rádio, televisão, Facebook, tudo, para que vocês dêem a opinião de vocês, se o vereador deve justificar o salário que ganha com trabalho, senão, tadinho, é vergonha bater ponto, é vergonha justificar o salário que ganha. Então esse é um desafio que eu faço e eu acho que o povo acha que vai estar comigo. E tem direito vereador, a isso. Tem. Só um minutinho. Agora são 11 horas e 11 minutos em Goiânia. Vereador, nesta semana, o Ministério Público e a Polícia Federal desenvolveram uma ação, uma operação que é a Operação Jeitinho. Aliás, Polícia Militar e Polícia Civil, desculpe, realizaram a Operação Jeitinho na AMA. A AMA, ali foram presos 3 servidores de carreira do órgão e também um empresário que acabou sendo detido, sendo preso na residência dele. A Prefeitura considerou, através do Procurador-Geral do município, Carlos Freitas, uma ação pontual, o que ocorreu na AMA. O senhor pensa assim também ou o senhor quer uma investigação mais contundente sobre esse esquema de irregularidades ali? E eu quero perguntar para o senhor o seguinte, o PT não é, vamos dizer assim, como o doutor Giovanni sempre diz aqui, isso não é herança, isso não é uma ação do PT, é uma herança que vem, parece que é algo que constitucional, está lá dentro, já acontece. O PT, sou como um homem hoje do Paço Municipal, que participa da indicação do secretariado, que tem força política dentro do PT hoje. Essa ação da AMA, esse processo, é um processo político, é um processo administrativo ou é um processo civil criminal mesmo? Como é que o PT vai tomar? Como é que a Prefeitura tem que agir nisso aí? Nós tomamos algumas ações. Só, por exemplo, para o vereador Paulo Magalhães, o vereador não é profissão. O que a população espera de nós são resultados. Em cima disso aí que o senhor falou, deixa eu só colocar aqui. Vamos ver a resposta da AMA primeiro. Tá, não, mas rapidamente aqui tem uma colocação justamente em cima disso. A gente disse aqui que o senhor tem aproximadamente 20 anos de Câmara Municipal, e aí, deixa eu
só achar aqui quem é que mandou essa colocação para o senhor, dizendo que o senhor não pensa numa outra profissão, já que tem tanto tempo de Câmara Municipal como vereador. Se pense em não se candidatar mais. Não, eu tenho outros projetos. Eu cumpri, tenho 20 e tantos anos, quem elegeu foi o povo. E te digo uma coisa, nunca comprei um voto, falar para ele, nunca comprei um voto. É o Anderson do setor universitário, falar viu? Antes, nunca comprei um voto antes. Se você provar que eu comprei um voto um dia, eu me entrego o meu mandato, tá? Anote isso aí, meu endereço, telefone, estarei lá na Câmara. Olha, essa questão da AMA é um fato recorrente de gestões anteriores também. A primeira ação da polícia, me pareceu que foi uma questão, uma guerra que estava acontecendo, né? Uma pirotecnia, uma coisa absurda, né? Para prender supostas pessoas fraudadores. Três fiscais de carreira. O que me impressionou foi toda a ação policial, a grande mídia, enfim, a mídia e muita polícia para prender 3 supostos fraudadores. Vereador, mas se o Ministério Público e a polícia chegassem lá e batessem na porta para pedir informações, seriam negadas. Teria todas as informações e todos os 3 saíram de lá algemados. Agora, a questão da AMA, o prefeito Paulo Garcia já determinou uma sindicância. A comissão processante, está no artigo 58 da Comissão da Constituição Federal, que pode promover audiência pública, pode convocá-los, essas pessoas que foram presas, para depoimento. Agora, nossa grande preocupação é acompanhar as provas do Ministério Público. Agora, nossa preocupação maior, o maior pepino, essa bomba que está na mão da Câmara Municipal, é o Ministério Público disse que existe um vereador. Isso. O vereador. Esse que é o maior. Essa é a questão política. Divulgou o nome, né? Essa é a questão política. Porque agora pôs todos os vereadores em suspeição. Colocou a Câmara toda. Tem que trazer o nome desse cidadão. O que é a comissão processante? Vai atrás do Ministério Público buscar informação. Quem será o vereador? Sendo um vereador, se ele esteja envolvido mesmo, não quero fazer aqui julgamento precipitado de nada, porque no Brasil algumas pessoas são julgadas pela grande mídia e depois é absolvido pela grande mídia, depois é absolvido posterior. Então não quero fazer nenhum pré-julgamento de ninguém. Agora, caso haja prova suficiente, transitado, julgado, que o vereador participou do processo de tráfico de influência, ele vai para a comissão de ética e com certeza no plenário meu voto será pela sua cassação. Porque não justificam um parlamentar se envolver num processo de tráfico de influência, ou recebendo recurso, ou repassando recurso, ou ganhando dinheiro com essa questão, a questão da AMA. Geralmente, esses órgãos ligados a licenças ambientais, existe uma relação muito, muito próxima dos grandes empresários. E aí, funcionários corruptos que existem, é humanamente impossível o prefeito, que tem 50 mil funcionários, fiscalizar todos os 50 mil funcionários. O fiscal que está sendo acusado é um homem de carreira, ele está sendo acusado, as provas devem acontecer, o Ministério Público fez uma grande investigação. Agora, se formos investigar tudo, há uma complexidade muito grande. Eu quero dizer aqui, em primeira mão, por que o Ministério Público do Estado de Goiás fez-se um ajuste de conduta na rua 115 com a 136 para beneficiar uma grande empresa de automóvel na área de preservação ambiental. Fizeram um ajuste de conduta, Paulo, um documento, um ajuste de conduta, dizendo o quê? Textualmente, que os donos deveriam apresentar a titularidade daquela área, que é uma área pública de preservação ambiental, no prazo de 2 anos. Isso não aconteceu. E eles construíram. Entrei com a ação popular, até hoje não foi julgado o mérito, eles conseguiram eliminar e ergueram lá um grande prédio, uma grande edificação, uma grande empresa com a área de 3.750 metros. E esse ajuste de conduta foi realizado no Ministério Público. Nós precisamos saber que grau, como se deu o ajuste de conduta. E um outro ajuste de conduta, uma empresa que está sendo construída ali na Perimetral Norte, numa área de preservação permanente.
eu solicitei do Maurício Nadine, ele me disse, olha, nós já fizemos ajuste de conduta, essa situação está certa. Nós precisamos também investigar isso. Precisamos saber também sobre a como se deu isso. Na cara do Paço Municipal, uma área pública. Nós precisamos saber disso. Porque quem é que autorizou aquilo também? Nós precisamos saber disso. Os promotores precisam dar resposta à sociedade. Nós precisamos saber também como é que foi a regularização da Faculdade Universo. Da Faculdade Universo. Como é que foi aquilo lá? Como é que foi a construção todo aquele parque flamboyant? E aquela discussão lá não é agora, não. Aquela é antiga. O chamado ajuste de conduta, ele beneficia quem? Apenas o infrator. Aí, Djalma, você desculpa porque aí eu vou concordar com o Paulo. Você está faltando trabalhar, ué. Os vereadores precisam trabalhar. Mas olha só, eu estou trabalhando, Mas olha, gente, o legislativo precisa. Vocês viram falando, nosso maior pecado como legislativo é que nós não passamos para a sociedade o que nós estamos fazendo. Enquanto o executivo consegue fazer, o legislativo não consegue. Então vamos fazer. Vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar no horário que estão querendo. Vamos fazer o trabalho que precisa ser feito, vamos chamar a imprensa, vamos trazer a discussão pública, vamos trazer o debate público, vamos questionar essas ações. É isso. A Câmara tem 35 vereadores. Quem carrega lá na costa, você tem uma ideia, são 12. Da última legislatura. Espero que agora todos. Pode errado, tem que ser os 35. Tem que ser os 35. A Fedentina da Cagil? A Cagil, audiência pública, o promotor o Ministério Público ficou com a cadeira vazia. A Cagil, ela polui o meio ambiente. Inclusive, 5 mil litros de ácido sulfúrico foi para lá. E esse fiscal, que eu tenho, esteve presente, e foi denunciado, e falou, olha, essa situação aí está tranquila, nós resolvemos. Nós não podemos investigar a Cagil. Ora, cara que pode investigar a Cagil, por que não pode investigar as grandes empresas? Agora, isso aconteceu também na SEMAR. Não foi em loco também, não, hein, na SEMAR, muitos foram indiciados. Ele não foi em loco também fiscalizar com nós, não. Não foram em loco investigar. Você estava lá. Mas a verdade é uma só. A questão é a seguinte. Se por acaso o servidor público da AMA estava fazendo maracutaia, cadeia, pau nele. Acabou. Claro. Tem vereador, né? Agora, o que não pode acontecer é, na liberdade de imprensa, dizer assim, e um vereador estava envolvido. Peraí. Você falar quem é vedado o anonimato. Então, se o popular coloca, simplesmente, infelizmente esse não mesmo. É o popular, não é o jornal, não é a imprensa. O Ministério Público é que não divulgou. A imprensa não teve. A imprensa não teve acesso a esse nome. Ele, então, que não dissesse que tem essa informação enquanto ela não pudesse ser publicada. Porque agora, em tese, qualquer um vereador, ele está agora envolvido. Tem a aposta da cidade. É fulano tal, é fulano amanhã, tal, é fulano tal. Exatamente. É a aposta da cidade hoje. Então, essa atitude foi responsável. Agora, quanto aos ajustamentos de conduta, eu só dei essa volta para chegar nisso. O ajustamento de conduta não é uma suspensão da lei. O que é o ajustamento de conduta? O ajustamento de conduta, ele é o órgão acusador, sendo o Ministério Público, ele então dá uma oportunidade para o infrator, dentro de uma série de requisitos, que ele consiga regularizar-se. Não é uma suspensão da infração dele. Mas no caso de Calvecel não conseguiu regularizar. Pois é, exatamente. Então, por exemplo, não caberia ali, por exemplo, que o ajustamento de conduta permitisse que nessas empresas que foram citadas pelo vereador, o senhor pode citar que o senhor tem imunidade parlamentar, eu não tenho. Então, que nessas empresas aí não pudesse ser edificado. O ajustamento de conduta não pode permitir a edificação onde não pode ocorrer. E o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Não importa que proprietário que é, se é pequeno proprietário, se é grande proprietário, se é a área pública do governo federal, estadual ou municipal. Então, nós precisamos ter nesse país, fiscalização por parte da sociedade. Você, cidadão, tem que... Por isso que eu concordo com o Paulo, que esse negócio de tentar... O Paulo não, desculpa. Com o Djalma, esse negócio de fiscalizar vereador, não tem jeito de cortar ponto, não. Mas tem que ser denunciado. O vereador tal não está vindo. Isso tem que ser denunciado. Isso tem que ser denunciado. E ele tem que prestar conta onde é que ele estava. Porque quando eu votei nele, eu votei para ele na sessão. Olha, existe um projeto. E esse negócio de vereador falar que estava... Esse negócio de vereador falar que estava lá nas bases, vai nas bases do domingo, vai nas bases do sábado. Esse é o comparativo. Isso é ingenuidade, eu vou pensar nisso. A imprensa pode fazer isso. E já fez de vez em quando. Olha,
vereador. Os caras querem famoso. Gente, A imprensa vai ser amarrada também. eu presidi uma comissão. O comparativismo é muito forte. Eu presidi a comissão. Aí fica 12 lá vereador, mantendo o só serviço, explicando. os outros 20 passeando. Só explicando, Alberto, Verdade é aí é que eu essa. quero chegar. Já teve, isso aconteceu comigo quando trabalhava numa outra emissora e cobria a Câmara Municipal. me lembro. A gente divulgava todos os dias o nome, a relação dos vereadores faltosos. Teve um dia que eu fui, de certa forma, pressionado a não fazer mais isso pela mesa diretora da Faz um Câmara. favor para mim. Quero ser o único vereador que talvez não tenha direito de ser reeleito. Mas esse único vereador que estiver lá vai ser eu. Para denunciar toda a mazela dos companheiros. Porque se eu acho que o povo confiou em nós, ganhar uma eleição para vereador é a coisa mais difícil desse mundo. O Ulisses Guimarães disputou todas as eleições da vida dele, menos para vereador. É 900 candidatos para 35 vagas. É o povo endinheirado, é o povo que tem um neto que é candidato, a filha que é candidato. Eu, por exemplo, ganhei uma eleição, foi primeiro a bênção de Deus e o trabalho que eu realizo, porque dinheiro eu não tive. Nem de um lado, nem do outro. Olha. Então, eu quero falar assim, se tiver um vereador único, que o povo às vezes fala, não, esse cara não presta para ser vereador, porque denunciou tudo quanto é coisa errada que tem dentro da Câmara. Esse cara vai ser eu. Eu quero ser esse cara. Então tá. Deixa eu avançar numa coisa. Ele tá parodiando Roberto Carlos. Eu sou o cara. Eu não Eu sou o cara. Eu gosto mais do Elomato, que não tem nada a ver com o Roberto Tá Carlos. bom, pô. Vereador que é Paulo, eu quero fazer uma pergunta. Vim pra cá, não. eu vi o script do senhor, estava olhando, recebi da assessoria. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor e até para o Djalma. O senhor é uma pessoa que defende essa causa, conhece muito bem. Eu queria saber um pouco, como população, o que vai acontecer com o Jardim Botânico aqui em Goiânia? Olha, É uma luta que o senhor tem lá. Deixa eu falar para você. Hoje é triste Ele e o aquela partido, situação. né? Não, deixa eu Partido falar para Verde. você. Eu passei minha infância na beira daquilo lá. Pois é, aquilo Nós ali temos um hoje tá- cidadão que eu até gostaria que vocês trouxessem aqui, chama-se João Guardamata. Ele cuidava do Botânico e do Areião. Agora nós temos todo esse aparato de guarda municipal, guarda florestal. Todo ano tem 3, 4 incêndios lá no Botânico. O senhor Temos também. está sendo otimista com 3, 4, tem muito mais. Pois é, então o que eu queria falar para você não é só o Botânico, não. É aí que eu pergunto, onde está o seu Nardini? Olha a Serrinha, quantas torres tem televisão ali? Cadê a fiscalização? Acabaram com a única reserva de cerrado que nós tínhamos na região. Acabou tudo incendeia, faz uma bagunça, não tem calçada, não tem cerca, não Mas o tem Jardim nada. Botânico, que projeto tem o Jardim Botânico? Ali Que é o projeto tem, seguinte, vereador o projeto Djalma? que tem, já me falaram, o prefeito me falou, que quem vai construir aquilo ali é a Petrobras, com a verba do governo federal. Diz que Construiu o quê? vai fazer ali um calçadão, colocar alambrado, fazer uma represa grande. Revitalizar o parque. E tá Agora, largado aqui, lá ó. é mais de 1 milhão de metros quadrados, a maior reserva que nós temos aqui, verde dentro de Goiânia, e nenhum prefeito até hoje Alguns não entendi anos, nada. alguns não anos entendi. atrás, na gestão Simão Mas eu estou Luiz, batendo em cima disso. existia um projeto de construir um grande parque no Jardim Botânico, trazer projeto? impacto de trânsito e meio ambiente. Aquele projeto nós denunciamos, nós sabíamos que existia algo errado naquilo tudo. E veio Agora, do PMDB esse Foi. projeto. Agora, o Jardim Botânico está desprezado. Sejamos governo, sejamos Abandonado. oposição. Mas eu sejamos tenho batido projeto. nisso direto. Eu estive no Jardim Botânico, andando debaixo das árvores, etc. Porque Pegando meu pai, as mangas meu lá. pai era Ele só por vaqueiro. ter sido assassinado, porque Meu lá pai era é um vaqueiro, eu que é vi maldade. as chamadas. Como é que esqueci aqui a expressão? A água vai. Nascente. Não, as nascentes da água toda poluída e fazendo já aquelas erosões grandes. O Jardim Botânico pode morrer a qualquer momento. Não, é a nascer do Corpo Botafogo. A nascente do Corpo do Botafogo. Precisa ser preservado. Esse projeto que o prefeito Paulo Garcia quer impor, quer contribuir com a cidade, é muito importante. Nós precisamos Ele é mais importante que uma Cambira Nicunski. discutir com a Mais sociedade que importante. tipo de projeto nós queremos. E vai dar. fazer primeiro uma É o Cambira. único espelho ambiental nós temos na região norte, que as grandes imobiliárias queriam ocupar a região norte, a região Taiangá, que mora inclusive jornalista lá, o Rosenval. Nós conseguimos estabelecer uma lei delimitando o tamanho da área. Agora, nós precisamos recuperar o Jardim Botânico. Isso é uma pauta para a Câmara, inclusive para o senhor, que é do Partido Verde. E embora o Eu rei espero queira a que o preservação. senhor use uma rudezinha atrás da orelha, que pode tirar algumas das suas
pecado que você fez quando criança no Jardim Botânico. Vereador Agora, Djalma, desculpa interromper, nós já estamos Djalma no final tem do programa. veia poética, literária. Vereador Paulo Literária. Magalhães também, já estamos no final do programa. Mas acabou, moço, agora que eu Infelizmente, 1h30 é pouco tempo Então, sim para a deixa eu gente só dar um discutir. Nós recadinho aqui, temos pode ser? muitos assuntos. nós vamos dar. Rapidamente, por favor. Eu gostaria de dizer ao povo Não goiano encerra e não, né, brasileiro... Paulo? Não encerra agora não, Paulo. Você vai ter a o chance povo de goiano e encerrar brasileiro, olha aí, gente. 30 bilhões de reais para construir os estádios e recuperar os estádios. Tem estado que não tem nem jogador, não tem time, não tem nada, vai ficar lá. 30 bilhões. Isso para a Copa do Mundo, Para a né? Copa do Mundo. Agora, Elefante branco, viu, vai Paulo? ser 1 bilhão por dia. Elefante branco. Agora, Lá em Manaus, o quem vai cidadão jogar que naquela- pensa em ver um Tem não, jogo só do que eu Brasil, sou Raimundo. o cara que vai ver o jogo do Brasil, só o cara ganhou na Mega Sena, porque é 100 reais, 100 dólares, Eu fiquei sabendo que 100 já dólares o comprou já. ingresso, e nas finais, 1.000 dólares. Então, quer dizer, eu acho um absurdo faltar saúde, segurança, educação, falta tudo nesse país, falta tudo, mas é o país do faz de conta, é o país do futebol. Eu acho que... Você vai ver, sabe o que é, Paulo? O arroxo econômico que esse país vai passar em 2013 para segurar dinheiro para a Copa em 2014. Não, vê. Você vai ver o arroxo que o governo federal vai fazer com o país a nível econômico para fazer uma Copa em 2014. Não, vê o que Espera aconteceu na 2013. África. Vê o que aconteceu na África. Tá aquele multidão Você não viu nada de ainda, estádio viu nada. lá e os negrinhos passando fome com os cambitinhos tudo. Aí como é que faz, companheiro? É futebol. Essa coisa tem que acabar. Um jogador de futebol ganhar 100 milhões, 1 milhão. Que isso? Ganha mais do que o presidente da República, isso é uma vergonha. Jogador de bola, tem que jogar bola. Como vocês falam que o vereador não pode ter salário, vocês já imaginaram? E o jogador de bola, como é que faz? Que ele tem que distribuir com ninguém? Eu tenho aqui dois Garrincha temas. não tinha salário. Dois temas para a gente falar. Alberto, eu vou te pedir que seja bastante sucinto e também. Eu podia a depois você, falar Giovanni, A gente vai segurar rapidamente sobre essa declaração nessa semana do Carlinhos Cachoeira, que quer ir à CPI da Assembleia Legislativa para dizer tudo aquilo que sabe. Rapidamente. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Não vai lá, não vai falar, não vai acrescentar nada, não vai acontecer nada. Besteira, besterol. Mais um besterol de imprensa na época de férias. Mais informação perdida. Giovanni Bueno, Renan Calheiros vai voltar a ser presidente do Senado Federal. É a política brasileira com aquilo que ela sempre quer ser. Isso é notícia requentada, gente. O que de especial, o que de novo tem nisso? Benesses do poder para quem está, para quem foi afastado por corrupção ou por denúncias de corrupção, está voltando. É a regra do nosso jogo, infelizmente. Enquanto não houver a reforma política que nós temos gritado incessantemente aqui, e tributário, fiscal, repensado o Pacto Federativo, nós vamos ter isso sempre. Eu não, assim, disso aí para baixo. É disso aí para baixo. Eu não me recuso a discutir isso com 2 minutos de programa. Não, quiser trazer programa de semana que vem, traz, mas é isso aí, é o prazer que nós temos. É o nosso país, infelizmente. E nesta semana, uma informação para vocês, aliás, desculpe, nesta semana não, no dia 1º de janeiro, tomou posse na cidade de Itarumã o vereador Osmar Caetano, do PSDB. Hoje, a residência dele é na cadeia pública de Cachoeira Alta. Eu tô te falando, não dá para discutir isso. Ele está preso por tráfico de drogas e ele tomou posse no dia 1º com autorização da Justiça. Não, foi levado com escolta policial por autorização da Justiça, tomou posse e voltou para a cadeia. Aquela questão que o vereador está falando, né? Como é que vai bater o ponto na cidade no dia das sessões? Vereador Djalma Araújo, muito obrigado pela presença aqui no Politeia e espero contar com o senhor em novas oportunidades. Muito obrigado a vocês. Reforma política, reforma do judiciário. O Brasil não está preparado para uma Copa do Mundo. Nós precisamos fazer a Copa do Mundo da saúde, da cidadania, da inclusão social. Concordo com o vereador. Esse é um tema para a gente discutir posterior. Mas como o futebol, nós vivemos de emoção, tudo vale. E, para falar em emoção, a FIFA, porque é um órgão mais corrupto que a FIFA, demonstrou em toda a sua história. Coloca um ladrão, mais ladrão e é isso. O que acontece? Se você for investigar o futebol, é uma caixa preta de várias irregularidades e corrupção. Essa é a grande verdade. Mas esse é um debate que nós podemos fazer em outro momento, em outra hora. Eu quero agradecer vocês, a Fonte TV, quero te agradecer demais, professor, agradecer meu amigo Giovanni, o vereador Paulo Magalhães, te agradecer. E muita sorte aqui, porque aqui é um lugar de sorte, a Fonte TV, porque a fonte, a gente sempre bebe água limpa. Vereador Paulo Magalhães, muito obrigado também pela presença aqui.
O tempo é curto, mas a gente vai ter novas oportunidades para debater mais aqui na Fonte TV. Eu só queria concluir falando da Copa. O Tribunal de Contas da União abriu uma exceçãozinha para eles gastar 30 bilhões sem licitação. Presente bom, né? Então, para eles todos os direitos, para nós todos os deveres. Então, eu quero agradecer o povo de Goiânia, dizer que daqui até... A Copa na África do Sul, Paulo, só para te dar uma recordação, deu prejuízo, viu? Todas elas. Todas as Copas dão prejuízo. Essa Não para a todas. FIFA, né? Não para a FIFA, a FIFA claro, leva o dinheiro. Não dá dinheiro. Bom, então o que eu na queria Suíça. falar é isso. Bom, além de não ter tido a licitação, ganhar dinheiro quem teve que ganhar, está ganhando. E quando é para fazer, por exemplo, a estrada de ferro aí, a licitação não teve jeito, parou a obra e tudo mais. Agora os estádios estão de vento a vapor, dinheiro adoidado. E os prefeitos de Pires na mão, a sociedade com fome, os meninos nas ruas, marginalização está aí total, tomando conta da juventude, droga para todo mundo, prostituição. Quero pedir a Deus, dá um jeitinho nesse país, meu Deus. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Agradecer a vocês por essa oportunidade e dizer que na Câmara estarei lá, firme, com a voz firme e corajosa, defendendo o interesse da sociedade. Conte comigo. Giovanni Bueno, boa noite. Boa noite, meu amigo Fábio, boa noite, Djalma, Paulo, Magalhães, boa noite, Alberto, e boa noite a você, telespectador. Queria, em especial, os telespectadores, Ademir Lima, obrigado, Ademir, pela sua... Continua obrigado aí com as suas operadoras e continua ligado na gente. O Mago, né? O Ademir é o Mago, Ademir é o Mago. O Luciano Joca, também. o Jefferson Enio Salviano e o Jonas Rocha, que pediu para defendê-lo aqui, meu amigo, dizendo que o terno dele era novo. É novo, é porque ele vai de moto. Então ele dobrou o terno e colocou ele na moto para poder chegar lá e não tá sujo. E pediu para defender aí. Jonas, tá feita aí a sua defesa, meu amigo. E aí, com terno novo, terno velho, amassado, continue você ligado aqui no Politeia, vem discutir. Ou então faça como a Ademir Mago, fica debatendo com o Jefferson Coelho. Forte abraço, até semana que vem. Alberto Carlos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Domingo passado você pediu para ficar por último, né? Hoje estamos atendendo o seu pedido. Jefferson Coelho, Jefferson Lopes. Corrigiu. Boa noite, Fábio. Boa noite, doutor Giovanni. Boa noite, vereador Paulo Magalhães. Sucesso lá nessa vereança, né? E não baixa a cabeça, não. São de pessoas assim, tá? Boa noite, Djalma Araújo. Sucesso também nesse novo mandato, com a experiência, com maneira de agir, né? Em função da sociedade aí, né? E para você, comadre e compadre, aquele abraço bem gostoso. Que essa semana você tenha a oportunidade de comer uma pamonha mista com um pedaço de linguiça de porco e um queijinho dentro, bem saborosa, feita na hora, tá bom? Ah, fica à vontade, vereador. Aqui em Goiânia tem muito lugar bom para isso, tá? E uma semana muito abençoada, um abraço bem gostoso para todos aqueles que estão conosco, tá? Valeu. Tenha também você uma semana muito abençoada, agradecendo à nossa equipe técnica, ao Daniel e ao Simvaldo que trabalharam aqui no estúdio, ao Luiz Alvarenga na mesa de corte, aos assessores dos nossos convidados, o Paulo Henrique, do vereador Paulo Magalhães, e ao Marcos Coelho, do vereador Djalma Araújo. Obrigado pela atenção, pelo comunicado que a gente teve, pelos contatos que a gente teve essa semana. Agradecer também aos telespectadores Vandril de Assis, Álvaro Maia, Jones Matos, que participou com a gente aqui recentemente. Aliás, o Jones Matos me deu um aviso que o programa do dia 24 de dezembro foi acompanhado pelo deputado federal Roberto Freire, do PPS, presidente do PPS, e que se manifestou com interesse de um dia que estiver aqui por Goiânia participar conosco do programa. Muito obrigado. Karina Nascimento, Ione Chagas, Heloísa Amaral, todo mundo acompanhando o Politeia deste domingo. Você fique com Deus, porque sem Ele a gente não alcança os nossos objetivos. Uma ótima semana e até domingo que vem.